Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio dos Autores daqui e da além. Hoje com uma convidada da além do continente americano, mais propriamente da Flórida. Temos o prazer de ter hoje connosco, eu tenho o prazer de ter à conversa Rosa Angelina Batista. A Rose é poetisa, tradutora e curadora literária luso-americana, residente na Flórida. Após uma carreira em medicina, dedicou-se integralmente à literatura. Os seus poemas foram publicados em revistas e antologias nos Estados Unidos, no Brasil, em Portugal e na Índia, em vários jornais e revistas literárias. As suas traduções da obra da poeta Dana Gioia foram publicados nas revistas Mantis, Gávea, Brown, Quiasmo e Piparote. É autora de poemas bilíngues, inglês e português. Tem também poemas reunidos na revista Filamentos, Artes e Letras, Portuguese Beyond Borders, Instituto Fresno State, e foi vencedora do prémio Gold Royal Palm Literary. É também co-editora da revista Filamentos e Artes e Letras desde janeiro de 2025 e é curadora de uma série de leituras bilíngues dedicadas a Alfredo Lois. É também membro da Florida Writers Association e foi membro do Space Coast Writers Guild, onde fundou e coordenou um comitê de poesia. Rosa Angelina, muito bem-vinda a este nosso encontro luso-americano. Bem-vinda. Gostaria que falasses, que te apresentasses, que falasses um bocadinho de ti, das tuas raízes. Conta-nos que influências tens, de onde vens, essa multiculturalidade que te habita, fala-nos um bocadinho disso. Muito obrigada, São Gonçalves, por ter-me no programa e por essa iniciativa fabulosa. Desejo todo sucesso. Meu percurso pelas artes, literatura e linguística foi autodidático. Por questões de sobrevivência, vim a escrever no último quartil da vida humana. Foi uma jornada introspectiva e solitária. Uma poesia que emergiu sem intenção. Ela vem de uma paisagem calma interior. É um estado de calma sustentado por uma atenção unificada num lugar vazio, sem agressão, natural e neutro. Essa calma é a medida de tudo para mim. Ela usa a poesia como exercício lírico e excentricidade estética e refúgio artístico contra a despoetização da vida. Ela usa a poesia para educar a si mesmo a não se esquecer de ser compassivo no mundo aos frangalhos. Ela usa a poesia como emoção artística para expressar uma calma unitiva de pertença universal. Imediata no presente, ética, solidária, pacífica no seu estado de normalidade natural, alerta e afetiva, sem pressões e rejeições, uma energia que não fere e não pode ser ferida. Olhando para trás, como essa calma, origem do processo criativo nas escritas, me chegou e fez da estética do bem e do belo as coisas centrais na minha vida, essa devoção à arte começou na minha infância, onde encontrei sentido de presença e conforto, promissão, confiança e guia na arte sacra das igrejas católicas, ouvindo missa em latim, depois em português, as leituras do Velho Testamento. Tudo isso me foi levado por minha família, por grande compaixão, empatia e generosidade. Pessoas simples do mundo agrário, descendentes de três raças, com grande tradição oral, belíssimas histórias encantadas, cantigas, ditados, me ensinaram do místico ao pragmático. Deram grande valor à educação, que não tiveram oportunidade, e me
ergueram com respeito, decência e dignidade. Tive também dois tios poetas. Na escola elementar, eu fazia recitações em datas cívicas das obras de Olavo Bilac, Castro Alves, Gonçalves Dias. No ensino médio, eu tive a sorte de ter uma grande professora de português, Dona Dirce Alvarenga Foz, já falecida, que me introduziu a amar a poesia de Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Cassiano Ricardo, e quem me tomou as mãos e conduziu a escrever os primeiros poemas. Também, nessa época, eu tive contato linguístico com o francês e o inglês como segunda língua na escola. Já no meu treino de medicina de mais de 20 mil horas, eu experimentei na pele, na carne, no sangue, a importância do alívio do sofrimento com bem-estar físico e mental. Lá me interessei por ciências cognitivas e um estudo aprofundado da natureza da mente, e me amparei nos estudos de filosofia ocidental e oriental para isso. Desenvolvi também um grande interesse pela linguagem nessa época e adquiri dicionários de latim, grego, línguas neolatinas, dialeto caipira, a língua Nhengatu, sânscrito e urdu. Tive também noções básicas das línguas japonesa e árabe. E comecei nessa época a prática de uma quietude e introspecção meditativa. Em 2007, eu imigrei para os Estados Unidos, Flórida, e tive contato com a literatura norte-americana, especialmente fiquei cativada por Wallace Stevens e Laura Riding. E nessa época também comecei a minha prática como budista Theravada, a qual eu levo até hoje. Em 2018, diante do massacre da escola de ensino médico ensino médio aqui na Flórida, pensei que suporte criativo eu poderia oferecer como imigrante luso-americana à juventude americana metida nesse tipo de violência e como ajudá-la a seguir rumo ao cultivo de uma paz que eu havia, de certa forma, palpado através da quietude. E assim eu reiniciei a escrever poesia. Em 2019, a minha primeira publicação bilíngue numa revista de Goa, e a editora, por um fator qualquer, trocou meu nome, que era Rosângela Antunes Batista, por Rosangelina Batista, e ficou assim esse pseudônimo desde então. Em 2022, eu fundei o Comitê de Poesia na Liga de Poesia local. Iniciei o prêmio Edmund Skellen, do poeta laureado da Flórida, celebrando o seu legado, e também um ciclo de leituras bilíngues virtuais em tributo ao legado de Zora Neale Hurston, que viveu aqui nessa região. Também publicamos, através do comitê, 2 volumes de antologias, onde os primeiros poemas bilíngues, português e inglês, aparecem nessa região da Flórida Central. Também fizemos o primeiro ensaio da história da poesia local, isso foi inédito, e estabelecemos o primeiro concurso de poesia cordel na região. Em 2023, a minha primeira tradução do grande poeta contemporâneo americano Dana Gioia apareceu na revista Gávea Brown. Levei 3 anos para ver essa publicação acontecer. Vamos assim dizer, a tradução para mim ela tem uma dimensão histórico-crítica, transcendental. É um ato de cuidado e uma ponte de diálogo. Eu vejo em minha autotradução um exercício de cidadania sem o qual eu não posso existir, pois é através disso que eu posso iluminar as diferenças culturais. Em 2024, na celebração dos 500 anos do nascimento de Luiz Vaz de Camões, em colaboração com Diniz, publicamos pela Filamentos o Soneto 81 Amor,
na sexta versão em inglês histórica, primeira versão brasileira e a terceira versão americana, pois é um dos poemas mais lindos do mundo da literatura e que ainda abre espaço para novas traduções. Até o momento, eu tenho um total de 16 poemas de Dana Joy já publicados pelas revistas Mantis, Gávea, Brown e Quiasmo. Alguns vão aparecer ainda numa revista do Brasil esse ano. E fiz alguns trabalhos de colaboração com a minha mentora literária em inglês, Milicente Accardi Borges, que é poetisa e é vamos dizer assim, um dos nomes que lideram a literatura luso-americana. E traduzimos em conjuntos alguns poetas da comunidade da língua portuguesa. A minha identidade de diáspora eu considero indo-luso, afro-ameríndia brasileira e luso-americana. Eu utilizo os temas de linguagem, lugares, natureza, crise climática, confusão da era máquina e homem, o movimento de deslocamento humano, as desigualdades raciais, a memória como herança. E abordo sempre o estado unitivo calmo dessa mente versus a dicotomia do pensar não direcionado. Toda essa escrita, ela usa atenção e razão para a promoção do bem-estar físico e mental, visando essa construção de uma sociedade mais ética, mais justa e menos violenta. A poesia, para mim, ela é uma voz emocional através da nossa experiência. Ela causa um prazer textual pela imagética e som. E ela suporta a sanidade mental, pois é veículo de grande possibilidade desse eu emocional se expressar. E esse eu é a base da existencialidade. O poema é a forma e a poesia é a emoção energética e estética. Seu grande poder, ao meu ver, é unificar os sentimentos. Muito obrigada, Rose. Que grande percurso, que bonito percurso o teu nesta, nesta comunidade de poetas e na literatura, seja nas traduções, seja na tua criação literária. É muito, muito interessante e é um gosto, ter-te aqui e ouvir falar dessa tua paixão pela poesia e dessas influências que enriquecem tanto os teus poemas. E por falar nessa riqueza dos teus poemas, eu escolhi um poema teu que eu vou ler e que justamente exemplifica tudo isso que tu acabaste de dizer. Tu não sabias que eu tinha escolhido um poema, mas de facto, o poema vai de encontro a tudo aquilo que tu dissestes. E o poema que eu escolhi teu para ler, intitula-se Das Palavras Portuguesas. Então, o poema é este. Chama-me por palavras quando vão conjuntas, duas línguas a cada monção de entre saída do Tejo. Palavras que só vivem enquanto se fala a língua, palavras marcantes de outras nações, que se tornam tudo para todos. Palavras de dicção peregrina e hábitos pardos, de quem se despiu a sujeitar-se às leis de uma nova terra. Chama-me por palavras de feição amena, suave como espuma, com cheiro de caju e gosto de ananás, goiaba, papaya. Palavras do popular idioma pátrio, ipsis letris e census, peixe bigodeiro, pássaro de sol, flor de sapato, bicho de palmeira, baileu, pano pintado, pedra de sol, cobra cuspideira, fruta estrelada, lagarto d'água, enjangado e pagudento. Para que esse desmascarado desprezo pela certidão de um vocábulo estrangeiro? A língua, quiçá, escrevo sem corrupção
protótipo ao se pronunciar. Chama-me, além das inexatidões de palavras desfiguradas, descabidas, deficientes de som e significado. Ora, dá-me uma canja indiática, com gosto dravidiano, e deixa-me em paz com esse ukululé de canas do Havaí e Madeira. Chama-me ao silêncio do luminífero éter, estado de pura presença, o nadir neural hiperespaço, onde não há linguagem que represente qualquer forma de sofrência. Que bonito poema que nos diz desta riqueza da nossa língua e de todas as influências que ela tem, não é? É esta a tua riqueza, Rosa, trazer estas várias influências, não é? A influência brasileira, a influência portuguesa, a influência indiana, é essa o que enriquece a tua poesia? Foi uma surpresa você ter escolhido esse poema. E esse poema nasceu de um contato com um dicionário de Dalgado, que foi escrito no Sri Lanka, publicado em Lisboa, creio que no século XIX. E revendo nesse dicionário estas palavras que tentam mergir o português com vamos dizer assim, um pouco do idioma falado em Goa e no Sri Lanka. Então, vamos dizer assim, foi um contato maravilhoso com esse dicionário. E esse poema eu fiz e dediquei a Dalgado. Muito bem. O tempo passa a correr. Sim, Hum, Como é que é, para ti esse projeto tão bonito que tu tens com o Dinis Borges, com o professor Dinis Borges, e sim, que aproveitas para divulgar também muitos poetas portugueses? Eu própria já fui convidada com grande privilégio. Que importância tem isso para ti e que peso é que isso tem também nessa tua vontade de divulgar os poetas portugueses? sim. Era um sonho muito grande que, graças a Deus, Diniz pôs o projeto em ação. Um sonho de não só unificar as vozes dos descendentes da língua portuguesa pelos Estados Unidos e Canadá, como também com a comunidade. Era um sonho. Então, vamos dizer assim que eu me segurei totalmente e me seguro até hoje como poeta motivador e causa da minha lida diária com a poesia bilíngue aqui nos Estados Unidos, eu devo a Alfred Lewis. Eu assisti um documentário feito por Diniz, uma grande pesquisa que ele fez sobre a vida deste grande escritor, poeta açoriano, radicado na Califórnia, no Vale São Joaquim, imigrou quando ele ainda era jovem, aos 20 anos, e se fez um autodidata e publicou as poesias, não todas, uma grande parte bilíngue. Então, eu considero Alfred Lewis o pioneiro bilíngue no movimento das letras luso-americanas. Um poeta único, e vamos assim dizer, eu escrevi o projeto para esse programa de leituras bilíngues para suportar o avanço das letras luso-americanas e promover uma aproximação cultural e um estímulo à leitura também do imigrante, além de celebrar o legado de Alfred Lewis. O projeto foi aprovado e implementado pelo escritor jornalista, uma personalidade sem paralelos, professor Denis Borges, fundador do programa Português Além das Fronteiras pela Universidade da Califórnia, em Fresno, e esse programa ele destaca as vozes dos poetas da diáspora açoriana pelos Estados Unidos em primeira mão,
confraternizo os poetas da comunidade da língua portuguesa. Já tivemos 3 anos desde o início, estamos com o terceiro ano em atividade, 11 edições. Nessas edições dessa plataforma internacional, 43 vozes se apresentaram de todos esses lugares, tá? E dentre dessas vozes, 22 são dos Estados Unidos, 3 do Canadá, por enquanto, 18 da comunidade dos países da língua portuguesa. Já temos os nossos arquivos para uma futura publicação de uma antologia histórica e única, bilíngue, 129 poemas já recitados e traduzidos, a grande maior parte pelo professor Diniz, e os vídeos de todas essas apresentações, onde os leitores podem entrar em contato com diversas vozes de todos esses lugares mencionados, estão no YouTube. No Facebook, vários deles já atingiram mais de 2.000 visualizações. Ou seja, se entre as Américas temos mais de 4 milhões de pessoas descendentes lusas, e se o português é a sexta língua mais falada no mundo, então vamos dizer assim, e se a poesia é parte da tradição da literatura portuguesa, nós temos assim uma gama imensurável de possibilidades dessa poesia navegar entre diferentes continentes, vamos dizer assim, trazendo experiências diferentes e, vamos dizer, um sentido de pertença magnífico, não? Bem, ainda temos 2 projetos em mente e eu espero com isso contribuir e inspirar outros autores da diáspora a seguirem vamos dizer assim, algumas dessas ideias, pois nós precisamos de diferentes plataformas para nos encontrarmos, para amadurecermos e, vamos dizer assim, burilarmos, né, esse capítulo da literatura da diáspora. Temos ainda em mente 2 prêmios literários. O Prêmio Literário Luso-Americano, George Monteiro, que foi uma figura emblemática, exponencial aqui nos Estados Unidos, a lidar com as duas línguas, e o Prêmio Jovem Poeta, de estímulo para que esta bandeira seja carregada adiante. Basicamente é isso. Muito obrigada, Rose. Mas que bonitos projetos. Agora, para acabar, e voltando também a ti, à tua poesia, que peso tem para ti participar em antologias na Europa, como tu tens participado sempre nas antologias que eu tenho coordenado com a Oxalá, e a tua voz é sempre uma voz muito importante. Mais uma vez, também por causa destas influências todas que tu tens, a tua poesia tem essa riqueza. Para acabarmos esta nossa conversa, que peso é que tem e que importância tem participares em antologias também na Europa? Fundamental, eu digo para você, quero parabenizar a Oxalá Editora, Mário, você estarem adiante desse projeto onde temos a possibilidade de unir as vozes da diáspora. Eu considero um projeto avant-gardista, um projeto único, maravilhoso, histórico. E me sinto honrada, já participei da quarta e da quinta antologia. Seu trabalho de organização, seu trabalho curatorial e de Mário na edição é fantástico. Eu só tenho que dar A com estrelinhas, parabéns. Esse ano fiquei realmente sensibilizada pela visão literária da Oxalá, trazer ao público o primeiro.
O primeiro prémio, O primeiro prémio. prêmio, é isso? O primeiro context, o primeiro, vamos dizer assim, como a gente chama este, é um concurso, o primeiro concurso literário aberto à diáspora. Então, isto foi a coroação, vamos dizer assim, desse coração de diáspora que pulsa com essa literatura que é uma literatura de dor, mas de esplendor. Então eu só tenho que parabenizar. Muito orgulhosa de participar. Muito obrigada, Rosa. Acabamos com estas palavras tão incentivadoras e tão bonitas, da tua parte. Ahm, a todos os nossos seguidores, espectadores, muito obrigada por nos seguirem e também podem nos seguir no canal do YouTube da Oxalá ou na página da Oxalá ou verem-nos por aí nas linhas da internet. Muito obrigada, até à próxima.